Cerveja de conteúdo. Todas as terças-feiras a gente recebe aqui no Estúdio CBN o sommelier de cervejas, Marcos Santos. Essa semana, Marcos, tem tanta polêmica por causa do metanol, mas a cerveja está passando batida, né? Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a vocês dois, a todos os ouvintes. E, pois é, tem toda essa polêmica no momento em relação a essa história do metanol. E o que eu tenho a dizer para vocês já de imediato para todos aí, deixa eu ver. Aí, assim melhora. Melhorou bem. Melhorou bem. O que eu tenho para dizer para vocês de imediato é que oficialmente não se usa metanol para produzir a cerveja, mas a gente vai discutindo isso aos pouquinhos aí. Não é isso, Guariz e Tayla? É isso, com certeza. Bom, primeira coisa, né? As pessoas que não conhecem, Marcos, e a gente está aqui para trazer conhecimento para elas, para se formar o álcool da cerveja, não é que alguém joga um álcool líquido lá na mistura, né? Ele vem da fermentação, né? Isso, exatamente. Isso é um ponto importante de saberem. Vou até repetir rapidamente aí os ingredientes que nós até já comentamos. Então, os 4 ingredientes principais é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Também tem outros aí, mas os mais importantes é esse. E exatamente a levedura, ela é uma espécie de um fermento, né? Que é a mesma linha de quando a gente pega e fala do fermento para produzir pão, tal, etc. E é exatamente esse fermento, a levedura, que ela se alimenta comendo os açúcares que são gerados a partir do malte, que a gente pega e quebra ele para poder fazer todo esse processo. E aí, na etapa de fermentação, o que acontece? A gente tem a geração do álcool de forma totalmente natural, e também vamos ter a criação do gás carbônico, que é exatamente a gente ter as bolinhas aí da nossa cerveja. Agora, Marcos, esse processo todo, como não tem uma adição em si de álcool, ele impede que a cerveja ela seja alterada como acontece com outras bebidas, ou ela pode ser alterada aí com metanol mesmo depois de pronta? Boa pergunta, Tayla. Geralmente, quando há essas adulterações, isso acontece onde? De forma propositada, dentro da fábrica ainda, ou de forma clandestina. Então, sei lá, eu pego aí exemplificar, tá? Sei lá, 3 lotes de uma cerveja X, levo ela para um barracão clandestino, e daí lá eu faço um processo de abrir essas cervejas, adicionar o que tiver que adicionar, mesmo que seja algo inadequado, como é nesse caso, e fecho novamente, ou seja, não foi na fábrica que isso aconteceu, né? Então realmente é de forma clandestina que a coisa acontece. Ô Marcos, a gente já viu também cervejas de qualidade inferior sendo colocados rótulos e tampinhas de cervejas massivas, né, das cervejas mais vendidas, né? Talvez o principal tipo de falsificação seja esse, a troca do rótulo e da tampinha e não da bebida em si. Sim, você colocou muito bem. Realmente o que a gente mais tem como falsificação, e infelizmente aqui na região de Campinas a falsificação de bebidas, independente qual, é forte. É esse processo que eu vou lá, tiro o rótulo original, vamos dizer assim, né, da cerveja de marca inferior, e eu vou lá, coloco uma tampinha de uma cerveja de marca melhor e também coloco um rótulo dessa cerveja de marca melhor. Agora, Marcos, dá para dizer hoje que beber a cerveja em si é mais seguro que destilados, considerando esse cenário de contaminação aí, né? De adulteração, aliás, com o metanol que a gente vive, ou não dá para afirmar isso? Eu poderia dizer que sim, viu, Tayla? Não é defender o meu lado, mas quando eu pego e falo dos destilados, eles estão muito mais propícios a ter algum tipo de contaminação. Eu mesmo tenho quase certeza absoluta que por 1 ou 2 vezes
eu estava consumindo destilado com amigos, eu sofri exatamente essa situação de ter aí algum tipo de adulteração no líquido que eu estava tomando, que no caso era vodka. Então é esse lado aí. Eu sou do time cerveja, viu, Marcos? Mas claro que as pessoas levantaram 5 anos atrás o caso da cervejaria Baker, lá a cervejaria Belo Horizontina, né? Que infelizmente causou mortes. Mas pra gente deixar claro aqui, não tinha a ver com mistura de substâncias tóxicas como o metanol. O que aconteceu foi nas máquinas lá, os congelantes, é isso? Sei que você conhece esse caso, queria que você explicasse pra gente. Tá bom. Realmente o que aconteceu lá, nós temos um gás que ele circula pelas paredes internas do tanque de refrigeração, né, trabalhando numa determinada etapa. E o que se entendeu, né, que de alguma forma que isso não é para acontecer, houve um vazamento desse líquido refrigerante para dentro da cerveja e que estava na parte interior aí do tanque e pegou e contaminou a cerveja. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez no mundo, desde que a gente tem aí a origem da cerveja, que alguém morreu tomando cerveja foi nesse caso. Então, é bastante triste de pegar e saber, porque inclusive a Baker era uma cervejaria sensacional, com diversos prêmios, e por acaso eu tinha passado por lá, acho que uns 2 meses antes de ter toda essa confusão, e tomei lá no próprio bar que eles têm lá na fábrica, em Nova Lima, grande BH. Então realmente foi uma surpresa enorme e inclusive consumimos bastante a cerveja da Baker aqui nos cursos de cerveja. Ou seja, foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Ou realmente alguém fez um processo de querer realmente prejudicar a fábrica, né? Porque não faz sentido. Agora, pensando até nesse caso, né, Marcos, quais cuidados seriam essenciais e são essenciais na preparação aí de cervejas, especialmente essas artesanais, para evitar, né, qualquer tipo de contaminação? Uhum. Bem, na realidade, o que acontece, né? Quando você pega e fabrica uma cerveja, mesmo que seja de forma caseira, como acontecia comigo, tem N cuidados, principalmente em relação à asepsia, higienização e sanitização dos equipamentos, exatamente para que nada que seja químico de limpeza vá para a sua cerveja. Quando a gente pega e fala de fábrica, independente se é uma fábrica de cerveja artesanal ou de cervejas aí de produção em maior volume, né, que a gente pega e chama das massivas, o cuidado que eu tenho que ter com os recipientes é muito maior. E outra coisa, o tipo de conservantes, de limpeza, de detergentes e tudo mais que nós usamos, eles não são nocivos para a saúde se eu colocar, se por acaso escapar um pouco, em pequenas proporções, porque você, sei lá, vamos exemplificar, se eu pegar e misturar 1 litro em 1.000 litros de cerveja, isso pode sim até gerar algum tipo de mal-estar, mas não ao ponto de pegar e matar, né, aí quem está consumindo, tá? E só para a gente lembrar, Marcos, para uma cerveja artesanal entrar no mercado para venda, ela tem que passar por todos os órgãos aí de inspeção sanitária, né? Isso, exatamente. Então eu tenho que passar pela Anvisa, eu tenho que passar pelo MAPA, né? Que o MAPA é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que independente se você é uma cerveja de grande porte ou se você é uma cerveja de pequeno porte, se você está sendo comercializada, você tem que ter esse registro no MAPA. Então, para todos aí os nossos ouvintes, se você pegar a
a sua cerveja, olhar na embalagem, vai ter em algum lugar lá próximo aos ingredientes que vai estar escrito mapa. Isso significa que você está comprando uma cerveja que originalmente ela foi aprovada, foi certificada e tudo mais. Marcos, para a gente encerrar, pergunta vem do nosso ouvinte, o Timóteo, a cerveja sem álcool tem algum tipo de diferença na preparação? No passado, quando eu falava de uma cerveja sem álcool, o que acontecia? Eu preparava ela normalmente e depois eu fazia um processo de destilação para tirar o álcool, tá? Hoje a gente pode até, né, voltar a falar aqui da levedura. Eu tenho leveduras dedicadas que elas já, na hora que chegar num ponto X que ela estaria gerando álcool, ela para de gerar esse álcool, e daí exatamente por essa razão que eu tenho uma cerveja sem álcool. No geral, se for uma cerveja, informação para todos, se for uma cerveja zero álcool, ela tem que obrigatoriamente ser zero álcool, e dentro da nossa legislação, até meio é considerado uma cerveja sem álcool. Lembrando que a Sub-Zero não é, né? Para um amigo nosso aqui, né? Exatamente. A Sub-Zero... É importante não confundir os rótulos. Exatamente. Ela tem um teor alcoólico mais baixo, mas ela é alcoólica. É que é uma história verdadeira de um amigo nosso aqui que achou que estava tomando cerveja sem álcool, mas era essa, viu? Ô, Marcos, é história legítima isso. Não, sim, eu acho que até sei quem é, né? Que a gente conversou um pouquinho aí antes dos bastidores na outra semana, na primeira semana que eu fui até aí. Então acho que é meio isso. Cuidado, viu? Cuidado. Nosso colega aqui, Nilson Belisário, pra gente falar a fonte. Marcos Santos, ele aceita a brincadeira, por isso até que a gente faz, né? Marcos Santos é sommelier de cerveja, explicando pra gente que cervejeiros estão livres do metanol, certo, Marcos? Exatamente. Se for tudo direitinho, cuidando do processo, cuidando dos equipamentos, não teremos problemas em relação a ter esse tipo de visitantes inadequados. O nosso amigo Luiz Santos, aqui o ouvinte, também já fez isso, tomou a sub achando que era zero. Um abraço, Marcos. Abraço, até mais. Até terça-feira que vem. Até mais. Agora, 3h50, a gente faz um último intervalo bem rápido aqui no Estúdio CBN.